Olá, me chamo Larissa Carvalho e nós estamos dando início a mais um podcast do Geradas para o Milagre. Tem sido momentos preciosos aqui na presença de Deus e eu estou muito feliz porque estamos retornando aos poucos depois dessa pausa de 3 meses e o meu coração todos os dias, quando eu sento aqui nessa cadeira, se alegra porque eu sei que o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas nas nossas vidas. Testemunhos edificantes que têm transformado as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui com mais uma convidada especial, mas antes de apresentá-la para você, eu quero te pedir, se inscreve aqui no canal, curte esse testemunho, encaminha para mais uma pessoa, porque você aí pode estar gerando milagres, vai gerar milagres na vida de outra pessoa, fazendo a sua parte. Agradeço demais pela sua curtida, pelo seu compartilhamento e pela sua inscrição. Minha convidada de hoje, nada mais, nada menos que Ângela Vanessa. Além de minha amiga pessoal, uma mulher incrível que eu posso trazer aqui. Quero te dizer que te admiro, honro a sua vida. Esse convite já estava feito há muito tempo, pessoal, mas não deu. Mas o Senhor tem um tempo preparado para todas as coisas. Sinta-se à vontade, em casa. Que Deus te use poderosamente no dia de hoje, amiga. Lari, muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui nesse espaço, no Geradas para Milagres, esse programa tão lindo que Deus plantou no seu coração e que vem dando tão certo, onde eu já vi várias pessoas, assisti várias amigas, vários depoimentos, vários testemunhos lindos aqui. E hoje chegou a minha vez. Chegou seu dia. Já faz um tempinho que eu recebi esse convite, mas para tudo e para todas as coisas existe um tempo certo. E o tempo chegou e o dia chegou. E hoje vamos conversar e vamos. Já oramos. E que Deus se faça presente. Amém, glória a Deus. Estou muito feliz porque esse espaço que o Senhor nos deu, Ele me deu a oportunidade de trazer amigas aqui minha, que eu acompanho, que eu acompanhei e que tem testemunhos e que vivem algo na presença de Deus. E por que não compartilhar? Por que não trazer espaço para essas mulheres para estar aqui falando um pouco do que o Senhor fez na vida delas e podendo nos ajudar a transformar vidas? Então, hoje nós vamos conversar com a Ângela Vanessa, prefeita de São José da Laje. É uma honra mais uma vez te trazer aqui, Ângela. E eu queria que você falasse um pouco sobre você. Quem é a Ângela? Eu te conheço já faz um bom tempo, mas às vezes as pessoas conhecem a Ângela ali como prefeita, mas ao seu olhar, quem é você, Ângela? Eu sou Vanessa. Sim, não é Ângela? É, Ângela Vanessa, mas quase todo mundo me conhece por Vanessa. Eu sou lajense, sou farmacêutica, me formei em farmácia, estudei aqui em Maceió. Hoje sou prefeita de São José da Laje há 6 anos, estou no meu 6º ano. Fui eleita, fui reeleita e sou mãe. Sim. Há 6 meses Deus me presenteou com maior prova de amor que ele poderia ter por mim, que foi me presenteando com Paulo Leonardo. Exato. 6 meses de muito amor, de muita fofura e de complemento de algo que eu nem sabia que precisava. Então como é que eu posso falar? Sou uma mulher forte, destemida, corajosa e sou uma mulher temente a Deus, Larissa. Amém. Acho que se eu posso me definir, é dizer que eu sou uma mulher temente a Deus. Vanessa, e eu me emociono aqui junto com você, porque assim, a gente cresceu praticamente juntas e nós tivemos momentos muito especiais e eu pude ver, assim, a forma que o Senhor vem te transformando e tem te transformado, não só como menina, mas como mulher, como mãe, como uma mulher que foi levantada para estar à frente de uma geografia, de uma cidade. Então, eu fico muito, muito feliz de poder trazer você aqui, Vanessa. Não vou chamar de Ângela, vou chamar de Vanessa. Então, amiga, quero te falar aqui no dia de hoje o quanto eu te admiro, a sua personalidade, o seu jeito mais calada. E a gente aprende com cada pessoa que passa ao nosso lado. Nossas amigas, cada um tem sua personalidade. Sim. E você é uma menina mais calada, uma mulher mais calada, mas que não deixa de falar com o seu comportamento. Não é isso? Eu queria, Vanessa, que você falasse
se você já cresceu num lar que falava sobre Jesus. Eu sempre gosto de perguntar para minhas convidadas por quê? Porque eu vejo a importância hoje dos pais falarem sobre Jesus, dos pais falarem um pouco sobre o Senhor nas suas casas. Porque a gente está vivendo umas coisas tão assim, fora do normal, fora do comum. E às vezes a gente já vem de um lar que falou sobre Jesus, que tem uma fé e nos ajuda hoje na nossa maturidade. Você teve assim, uma fala, falando sobre Jesus, ensinando, trazendo os ensinamentos da sua família. Então, Lari, eu cresci, claro, minha mãe não era que falava sobre Jesus, eu cresci muito, como é que eu posso falar? Entendendo que Jesus cura. Qual a minha imagem que eu tenho de criança? É sobre Jesus, sobre a igreja, era sobre cura. Sobre cura, sobre socorro, sobre um local que a gente necessitava ir. A gente precisava, então eu cresci, minha mãe, ela é católica, então eu cresci nesse ambiente. A gente precisa ir à igreja, a gente precisa ir às missas. Então é lá que a gente vai buscar o nosso refúgio, socorro, a nossa cura, a nossa necessidade. Eu venho lá na nossa cidade, tem antes, né? Antes e até hoje, tem muitos católicos e assim, eu morava numa praça onde tinha uma imagem do Padre Cícero. Sim. Ainda hoje tem essa imagem, por sinal, uma imagem muito maior, que a gente fez uma imagem de mais de 20 metros e colocou nesse espaço. Então eu cresci vendo as romarias ali naquele local. Sim. Então eu cresci vendo a crença das pessoas naquele ambiente. Eu morava ali em frente. Então a fé, a crença, os pedidos, o agradecimento. Então até hoje lá a gente tem a fotinho, na imagem, uma foto de uma criança, uma roupa, uma vela, Então assim, eu cresci sabendo que a gente precisa ter que Deus existe, que a gente precisa ter uma fé, que a gente precisa ter um ponto de partida. Amém. Então eu cresci com isso muito forte. Dentro, né, da minha casa, era algumas rezas que existiam na comunidade. A gente sempre estava ali com a minha mãe, sempre participando. Então, com isso, você já ouvia falar de Deus, já ouvia falar de Jesus, já sabia que tinha uma força maior, que era o nosso Pai, e que sem Ele nós não poderíamos ser nada. E eu, Vanessa, assim, a gente já adultas, porque a gente teve várias fases que a gente já andou junta, mas eu já adulta, eu pude acompanhar você em alguns cultos na igreja que a gente vai juntas, que a gente fica ali buscando, louvando ao Senhor e vendo o que Deus fez na tua vida, o que Ele continua fazendo. E eu pude presenciar ao seu lado muitas experiências que você teve com o Senhor. E eu queria que você falasse aqui algo que mexeu mais com você, que talvez você olhou assim, realmente Deus existe, porque tem algumas coisas que o Senhor faz nas nossas vidas que tira todas as dúvidas, não é isso? Eu já passei por momentos na minha vida que eu era uma mulher que eu falava assim, não, mas se Deus quiser, Ele faz, mas se Deus quiser, mas eu não tinha intimidade. Eu não tinha intimidade com Deus. E foi aí que na minha vida também eu passei a buscar mais o Senhor e comecei a intimidade dele falar comigo face a face, assim, ao meu ouvido. Eu queria que você falasse aqui pra gente qual foi o momento, assim, já na sua maturidade, que você teve uma experiência, assim, com o Senhor mais marcante na sua vida? Larissa, eu acho que eu falaria várias. Eu acho que eu falaria mais de uma, sem dúvidas. Eu nunca falei isso, principalmente publicamente, mas eu tenho intimidade com Deus. Isso é muito forte, uma pessoa dizer que tem intimidade com Deus. Deus é meu amigo. Amém. Deus Ele tá ali. Se eu chamar, Deus me ouve. Glória a Deus. Eu não sei vocês, eu não sei, né? Cada um é cada um. Mas a mim... Você carrega essa certeza, né? Sim, Vanessa? que Deus caminha comigo. Glória a Deus. E nas horas felizes e tristes, eu sempre chamo por Ele. E tudo que vem de Deus... Não resta dúvida, eu tenho isso na minha cabeça. Então, assim, se eu preciso tomar uma decisão, um posicionamento, ou algo que está para acontecer,
E a gente tem, claro, muitas dúvidas na vida da gente, né? A gente tem aquele será. E o que vem de Deus, ele não resta dúvida. E falar dos testemunhos com Deus e da intimidade com Deus, eu nunca dei esse testemunho em canto nenhum. Acho que nunca nem falei isso pra ninguém. Mas teve um momento na minha vida muito difícil. Era muito difícil, eu estava em busca do meu progresso, do meu futuro. E era muito, muito difícil, Larissa, e eu não estava bem. E teve um dia que no meu quarto, eu chamei Deus. Glória a Deus. Eu chamei Deus para conversa e eu disse, Deus, eu lembrei de Ana, sabe, Lari? Depois eu me lembrei de Ana, que disse que Ana, ela pediu com fé. E ali no meu quarto, eu falei assim, Deus, eu quero muito isso, mas eu não passo mais por isso. Para mim, isso acaba aqui hoje. Eu lembro que eu tive essa conversa com ele. E assim, eu queria muito, muito, muito. Mas ali eu estava no meu limite. Então eu me dobrei e falei que ali era meu limite. E eu não passava mais dali. Disse, meu Deus, eu só vou até aqui. E agora é contigo. Isso era uma madrugada. E eu orando, eu pedi para que mudasse. E Larissa, quando foi no outro dia, as coisas clarearam. E o que me assustava não mais assustou. E o que estava me tirando as forças morreu naquela madrugada. Glória a Deus. E não que restasse dúvida, mas ali eu sabia que Deus tinha me ouvido. Amém. E daí eu só me lembrei de Ana, que disse que Ana mudou o pedido. Sim. Né? Então eu pedia muito, eu queria muito aquilo e pedia muito, sempre, sempre eu pedia. Mas nesse dia eu disse... Você colocou nas mãos daquele que podia resolver o seu problema. E ali eu disse, Deus, eu não aguento mais. Eu só vou até aqui. Agora é contigo, eu quero. Eu quero. Agora, o Senhor precisa fazer a sua parte porque eu não vou mais, eu me limito. Isso. Eu não passo mais por isso. Isso aqui eu não passo mais. Aqui é a minha última vez. E no outro dia, as coisas mudaram, o rumo, a paz chegou, a força. Me senti fortalecida, me senti forte. O que me assustava, não me assustava mais. O que me preocupava ficou debaixo do tapete. Glória a Deus. E quando eu lembro que Ana mudou o pedido, não foi naquele momento. Foi quando tudo passou, né? Passou. E Deus realmente faz... Ele sussurra aos nossos ouvidos. Aí quando tudo passou, eu digo, meu Deus, o Senhor me ouviu. Glória né? a Deus. Passou. Não tem mais, não me assusta mais. Passou. Então, eu acredito muito que é como que a gente fala com Deus. Como que a gente pede a intimidade a Deus. Então, iniciei falando que eu tinha intimidade com Deus e eu não fico sem resposta de Deus. Glória a Deus. Nunca fiquei sem resposta de Deus. E Deus te cuida mesmo nos detalhes. Eu vi um vídeo um dia na internet que a menina falava, meu Deus, se for da tua vontade, aparece uma arara na minha frente. Uma vez eu vi esse vídeo e eu... Cada um tem sua fé. Não é assim? É. E a menina conta que apareceu, Sim. né? Uma arara. Aí teve um dia que eu precisava muito de uma resposta de Deus, agora eu precisava em minutos. Aí eu só me lembrei da menina, eu digo, meu Deus do céu, mas Deus precisa falar comigo. E no meu pensamento eu digo, Deus, eu preciso tomar uma posição e é em 10 minutos. Até eu chegar em casa, isso era uma madrugada. Eu digo, até eu chegar em casa eu preciso... E o Senhor vai precisar me dizer. É fé. E o Senhor vai precisar me dizer. E eu vou precisar ouvir... Eu disse, o que é que eu vou pedir? Eu disse, eu vou precisar ouvir uma palavra. Porque, mas, meu Deus, é madrugada, eu vou ouvir uma palavra de quem? Né? Eu disse, eu preciso ouvir essa palavra. Eu saí descendo do aeroporto, olhando os altidão tudinho que tinha, que era pra... Liga o som, eu digo, meu Deus, liga o som. Liga o som do carro, liguei, que era pra me ouvir. Mas eu precisava e eu sabia que Deus ia falar comigo. E quando eu entrei dentro de casa, que abri as portas, tinha um livro lá, uma revista. Sim.
que estava lá em cima, e tinha o que eu precisava ouvir. E a gente sabe que é Deus. Não resta dúvida alguma. A gente sabe que é Ele. Porque, assim, existe... A gente tem muito medo da intuição errada. Sim, né? Isso é um certeza. cuidado que a gente precisa ter, né? Meu Deus, eu estou pedindo aqui para ouvir essa palavra, e se for errado... Mas o que vem de Deus não resta dúvida. Não resta dúvida. Então, assim, claro que a gente tem intuições, né? Em alguns momentos a gente precisa ter discernimento para entender. Mas o que vem de Deus não resta dúvida. Não resta dúvida. Nenhuma. É verdade. E eu me alegro muito, Vanessa, porque sentir a presença do Espírito Santo através da sua vida, saber que você é uma mulher que tem se rendido cada vez mais ao Senhor. Não é fácil estar na sua posição, uma mulher que está à frente de uma cidade. E, mais uma vez, eu lembro que eu fui te dar feliz aniversário. E o Senhor... E eu comecei a escrever para você e começou a sair coisas que eu disse, isso aqui não sou eu que estou falando. Eu já entendi que foi o Espírito Santo. E eu lembro que o Senhor falou sobre o seu propósito naquela cidade, que era vidas, que era cuidar de pessoas. E ali eu entendi que cada um de nós temos o nosso propósito. E quando o Senhor nos levanta para algo, não tem ninguém que nos tire daquele lugar. E eu entendi que ali era o seu propósito. Estar à frente ali e cuidar de pessoas. E eu queria lhe perguntar agora, qual foi o momento que você entendeu que não era somente em relação a uma cadeira, mas que existia um propósito? Porque é difícil viver a política, é difícil estar neste meio, mas como é que você entendeu como mulher? Porque eu acredito, não sei se a sua cidade já tinha tido alguma prefeita mulher. Não. Você foi a primeira prefeita mulher da sua cidade. Ainda teve uma reeleição que você foi aceita novamente pelo seu povo, assim, mostrando o seu trabalho com propósito, com fé. E eu estava elaborando as suas perguntas e o senhor falou sobre isso, sobre propósito, sobre fé. Porque para a gente fazer tudo aquilo que o senhor, como você falou, eu já estou cansada. A gente cansa na nossa caminhada, mas quando estamos com o Senhor, tudo muda. E eu queria saber quando é que você teve esse tino, assim, ou se você desde o começo já entendia que era um propósito, porque você já tinha sido secretária de saúde da sua cidade, não é isso? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, Larissa, eu acredito que desde sempre foi um projeto de Deus. Às vezes na vida a gente tem um sonho de algo. Eu quero, almejo, eu vou conquistar isso. E assim, eu comecei na vida pública há 16 anos atrás. Eu nunca imaginei trabalhar na vida pública. Nunca imaginei trabalhar no setor público. Então, meus pais, eles têm comércio, né? Meu pai faleceu, mas eles tinham comércio, minha mãe ainda hoje tem comércio. Então, a gente sempre trabalhou, né, na parte do comércio. Ali, isso. Então, recebi um convite para trabalhar no público, ser secretária de saúde pelo ex-prefeito da minha cidade, o Rodrigo, onde já era um cargo extremamente difícil e político. Né? Eu não tinha experiência política. Existiam vários vereadores, existiam as pessoas políticas que almejavam esse cargo. Sim. Então, mas não era para mim o cargo. A cadeira realmente era para você. Então, trabalhei, me dediquei, me esforcei, conseguia ver que através da minha vida, através do meu trabalho, eu conseguia fazer o bem às pessoas. Eu conseguia cuidar melhor, eu conseguia amparar, dignidade, apoiar, trazer conforto, aliviar a dor. Né, com esforço, com trabalho, com melhorias, a gente conseguia, claro, né, dar mais dignidade. E fui trabalhando e fui vendo em cada etapa que era mais de Deus do que meu, o desejo. Porque minha família não é política, ninguém da minha família nunca foi político, é um cargo grande, almejado, disputado. Então, fui escolhida para ser prefeita dessa cidade. Com muita gratidão, eu levo no peito esse orgulho de ter sido a primeira mulher prefeita da nossa cidade. Me dedico e me dou diariamente para
fazer o meu melhor, ter uma consciência tranquila de que eu posso trabalhar mais e fazer mais pelas pessoas, onde a gente pode melhorar, Larissa. Né? Através do meu trabalho e da minha vida, eu consigo trazer benefícios em tantos aspectos para melhorar a vida das pessoas. Então, cada vez que plantava isso no meu coração, eu sentia a confirmação de que era de Deus. Amém. Então, fui eleita prefeita. Continuei o meu trabalho, graças a Deus. Graças a Deus. E uma vez, acho que você se lembra, você estava ao meu lado, quando, mais uma vez, Deus falou comigo, e dessa vez foi publicamente. Eu lembro que você depois falou assim, Deus falou contigo pelo nome, e eu não sabia o que era isso. Deus te chamou pelo nome. Deus te chamou pelo nome, e eu não sabia o que era isso. Não sabia o que era isso, eu não... Como é que eu posso dizer? Eu lembro que eu falei assim, quem é a única pessoa que pode chamar pelo nome sem te conhecer? Aí você ficou assim, olhou pra mim e fez Deus. Sem conhecer assim, fisicamente, publicamente. Sem te conhecer, só Ele. Só Ele. E publicamente. Você estava lá do meu lado. Eu acho que nunca senti uma emoção tão grande, é diferente. A presença do Divino Espírito Santo, ela é diferente. Ela é uma emoção, é uma inquietação, é algo tão grande. Só quem sente que sabe que de todas as emoções que você já sentiu na vida, aquela ali, você treme dos pés à cabeça. E eu lembro que a gente estava sentada assim, você e a Mari, na segunda cadeira, e o profeta passou, depois ele voltou... E Deus, através da vida dele, claro, olhou pra você e te chamou pelo nome. Foi. Ângela Vanessa. Foi. Me chamou pelo nome e eu lembro que o profeta, ele tirou o microfone, porque tinham muitas pessoas nesse espaço. E você vê como Deus, ele não erra. Ele sabe, assim, você é uma pessoa pública e o que Deus queria te entregar naquele momento não cabia pra aquela todo mundo multidão ouvir. escutar. Deus, ele é fiel e ele sabe trabalhar nas nossas vidas. E ali, ele tirou o microfone e eu acho que era o meu primeiro ano de mandato. Era isso. Primeiro ano de mandato. E ele falou que seria dupla honra. Glória a Deus. Foi. Ele falou da cadeira, ele falou do local, ele falou da cidade. Meu Deus. Foi. E ele falou mais uma vez, e para todo mundo ver, ouvir, que Deus estava comigo, que eu continuasse firme. Então, os obstáculos que aparecem na vida da gente, que não são poucos, era ali que eu me pegava. E mas assim, Deus disse, isso. Mas Deus falou, não foi só eu que Não ouvi. foi, exatamente. Porque a gente, com medo da intuição, eu digo, não só foi eu que ouvi, Isso. não. Vamos seguir lá aqui que... E às vezes, sabe, Vanessa, a gente olha para as nossas vidas e Deus quer usar os homens. Ele quer nos usar para nos colocar em alguns lugares. Mas às vezes os homens e as pessoas acham que a gente está naquele local porque nos colocou, Larissa está aqui hoje, foi o... Não. Deus. Quando Deus tem algo para a vida de alguém, minha gente, não tem ninguém que impeça ou não tem ninguém que tire a pessoa daquele local. E foi o que Deus fez na sua vida. Talvez houvesse em você algumas incertezas ou alguns questionamentos e o Senhor estava querendo sempre dizer assim, Vanessa, a cadeira é sua porque foi eu que te dei a cadeira. Como você falou, é um propósito de Deus. Por quê? Porque Deus quer cuidar do povo, Deus quer cuidar das pessoas. Através da sua vida, através da sua sensibilidade. Porque a gente já conversou algumas vezes que Deus já te deu alguns direcionamentos que você disse, como assim? A sensibilidade de escutar a voz do Espírito Sim. Santo e executar aquilo que ele deseja para o povo dele. Sim. Porque a gente entende que o povo é do Senhor. Então, Sim. ele levanta realmente, ele coloca na cadeira, ele dá governo, ele dá nome para que seja cumprido um propósito Sim. sobre aquele lugar. E a gente precisa entender sobre isso. E eu queria que você falasse um pouco como as decisões.
Como você consegue, através das suas decisões, trazer Deus assim para perto? Porque não é fácil você estar à frente de uma situação como essa e você precisa também trazer um pouco, claro, do, vamos dizer assim, do natural, mas também a gente precisa do espiritual para lidar com as decisões do dia a dia, para ter decisões assertivas. Para tomar decisões assertivas, no caso. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sempre peço a Deus que Ele me direcione. Sempre peço a Deus sabedoria. Sempre me preocupo muito em ouvir a voz de Deus. Falei que Deus conversa comigo. Amém. Mas existe um inimigo. Você sabe, Larissa, né? Então, eu tenho muito medo, né, de ser confundida nas minhas orações. O que eu mais peço, meu Deus, não me deixe cegar. Meu Deus, me faça que eu sempre enxergue a verdade. Meu Deus, não me deixe surda. Que os meus ouvidos, eles venham, Que os meus ouvidos estejam atentos a te ouvir e a ouvir a necessidade, Sim. claro, da população. Ouvir as pessoas. Eu acredito muito que quando você, se você estiver centrada, né, Sim. com o coração em paz, você pode ouvir tanta coisa, Larissa. Ouvir. E assim, eu ouvi, como eu falo, da importância, tanto pra gente ouvir o bem, como pra gente ouvir o mal. Exatamente. Então, às vezes, a gente toma uma posição por uma palavra mal que a gente escutou. Verdade. Até descer aqui, sair no corredor, descer, ou sair da minha casa, né? Não é assim? Então, às vezes, a gente toma uma decisão errada por ouvir uma pessoa errada, Isso. por ouvir uma palavra maldosa, pelo inimigo que planta no nosso ouvido. Às vezes, a gente toma uma atitude errada. Às vezes, a gente tem um direcionamento errado. É verdade. Então, no meu pedido diariamente com Deus, em uma das minhas conversas com Deus, em todas as conversas, eu digo, meu Deus, que eu esteja atenta a ouvir o bem. Que nada me leve para o caminho errado, que as minhas decisões sejam sempre... E a gente entende que o nosso coração, ele é enganoso, né, Com Vanessa? certeza. As nossas Por isso que vontades, as nós nossas somos vontades. humanos. E a palavra do Senhor, ela também vai falar que muitos são os planos do homem, mas o que vai prevalecer são os propósitos de Deus. E por isso, essa importância de estar sempre alinhada ali com o Espírito Santo para fazer o que ele deseja. Que você já teve esse entendimento que não é o que você quer, é o que Deus quer para não só para sua vida, Sim. mas para o povo dele, né? E isso tem um preço, Larissa. Tem um preço. As pessoas às vezes não entendem, né? Mas tem um preço. Você ser temente a Deus, isso tem um preço. Você seguir a Deus, isso tem um preço. A intimidade com Deus, ela tem um preço. Né? Você sabe disso. Porque a nossa vontade sai de jogo e entra a vontade do Senhor, porque o propósito é dele. E a gente não entende naquele momento e a gente sente, a gente sofre por nossas vontades, por nossa ansiedade que acontece, mas, como posso dizer, a gente sente paz. Então, não existe... A gente tem paz. Não tem desespero. Não tem desespero, exatamente. Né? Existem problemas grandes, gigantes, mas nenhum tira a minha paz. Coisa boa Nenhum tira a minha paz. É ter a paz que excede todas as coisas. Nenhum tira a minha paz. Desespero, existe preocupações. Desespero não. Desespero não, é verdade. Então, é esse ouvir e esse seguir Deus que nos faz trilhar o caminho certo, nos faz ter mais clareza nas decisões, nos faz ter mais sabedoria, mais calma. Mais calma, mais E na dúvida a gente recorre a Ele, né? A gente chama a Deus qualquer hora do dia, em qualquer lugar que a gente esteja, que isso é muito importante. Cada um tem o seu cantinho, sua preferência, né? Tem pessoas que é na igreja, tem pessoas que é no seu quarto, que é no trabalho, no seu carro, sozinho, malhando. A sua intimidade com o Senhor. Então assim, Deus, Ele é comigo ali onde eu estiver. Com certeza. Ele tá ali do meu ladinho. Com certeza. Ao acordar, ao dormir. Já me tranquei várias vezes no banheiro do meu trabalho pra ficar ali
O único canto que eu tenho, assim, de ficar sozinha, né? Quer dizer, entrar um, entrar outro. Sim. Pra tomar uma decisão, tomar pra uma orar. decisão. Glória a Deus Digo, por meu isso. Deus, é aqui nesse banheiro. Fale comigo, meu Deus Fale do comigo, céu. me Eu ajude. preciso. É hoje, é agora. É. E Deus falar, e Deus Fala. fazer, e Deus guiar. E nos fortalecer, E né, nos Lari? Que é fortalecer. importante. É verdade. E assim, agora você é mãe, como você falou, 6 meses já com seu bebê aí lindo, que a gente fica acompanhando ele na internet. Aquele bom dia, menino. Tão lindo. Bom dia, menina. Eu fiz, meu Deus, com aquelas barroquinhas, vendo o dia clarear. E queria que você falasse um pouco sobre isso, Vanessa, assim. Como essa criança chegou e a transformação que essa criança fez na tua vida, porque realmente o brilho é outro. A felicidade é outra. Eu tive a oportunidade de... Você sempre muito calada, mas tive a oportunidade de lhe fazer uma visita. E você tava assim leve, você conversou muito, tudo. Aí eu olhei pra você, tava sentadinha, você tava eu, Maria Mona, e eu fiz, começou uma grande transformação. Porque a gente não entende. Como você falou, eu não sabia que eu precisava tanto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem muitas mulheres que, depois da maternidade, acho que vão se anular. Mas não, é mais um propósito. Eu acredito que seja mais uma fortaleza para correr atrás ali do que Deus quer. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E pegando esse gancho que você falou, que muitas mulheres pensam que vão se anular. Sim. E eu acredito que a minha alegria, ela é triplicada porque eu tinha esse receio, Larissa. Né? Não vou Sim. mentir, porque as pessoas, às vezes... Eu falei que eu sou muito de ouvir. Então, eu Sim. escuto tudo também. Escuto É. tudo de todo mundo. E, às vezes, as pessoas falavam que sua vida vai mudar. Você não tá mais sozinha. Você... E, às vezes, isso vinha com peso. Vou precisar parar. Era, né? Então, isso Sim. me assustava muito na gravidez. Isso me assustava demais, assim. Como é que vai ser isso, né? Porque as pessoas diziam assim, você não dorme mais. Eita. Né? Assim, É. aproveite pra dormir, porque você não vai mais dormir. Eu digo, meu Deus, eu não vou mais dormir. Eu não vou mais poder fazer o que eu gosto. Eu não vou poder mais... Eu não vou ter mais liberdade, né? Então, acho que eu pensava só nisso. E... Só que faltou o entendimento de que a vida realmente muda e muda muito. Pra melhor. Eu tenho medo de mudança. Eu sou uma pessoa que não gosta de mudança. Sou uma pessoa que gosta das Tudo coisas assim, certinho, daquele jeitinho. Então, mudança muito me assusta. Aí eu tinha medo dessa mudança da maternidade. Porque é um compromisso muito grande. É uma Então, vida. Então, eu tinha muito medo de como seria, se eu daria conta, como é que vai ser tudo isso. Meu Deus, uma criança, eu não vou dormir, eu não vou... E assim, a minha vida mudou completamente. Eu não me reconheço mais. Amiga. No sentir, nas atitudes, no que é prioridade, tudo ficou muito pequenininho. E claro, né, Vanessa? Tudo ficou claro. muito pequenininho, assim, perante, né? Perante esse milagre, perante esse presente de Deus, perante a presença do meu filho. Então, assim, a minha vida mudou muito, mas para muito melhor. Hoje, eu sou uma mulher extremamente completa, feliz. A gente... Meu filho é saudável, Larissa. Meu filho é lindo, saudável. Quando ele me vê, ele abre um sorrisão do tamanho do mundo. Quando eu faço bom dia, menino, que ele ri. É quando ele abre o olho, que ele me vê, aí ele ri. Então, assim... Aquilo ali, não há nada que pague. Não, só o agradecimento a Deus. Amém. Né? Agradeço a Deus todos os dias pela vida do meu filho, que Deus possa dar muita saúde, que ele cresça num ambiente feliz. Meu filho é tão feliz, ele é sorridente. Oh, meu Deus. Ele veio para trazer muita felicidade para minha família, para todos que estão à volta dele. Amém, glória a Deus. E eu entendo também assim, sabe, Vanessa, Deus não se atrasa. Não. Você daqui a pouco você tá encerrando o ciclo para viver outro ciclo. E Deus sabe do que a gente precisa. Enquanto para algumas pessoas é um peso, eu acredito que para você, a chegada do seu filho realmente foi como é que eu posso dizer? Um impulsionamento, um alavanque. Porque dá para ver que você
seu posicionamento, sua forma de falar, sua luz é outra. Então, assim, Deus sabe do que a gente precisa. Para algumas é um peso, para outras, quando entende o propósito, é um refrigério. É algo assim, não, Deus sabia que eu precisava disso aqui, porque eu já estava cansada, eu já estava passando, né? E a gente vê que tudo vai se alinhando conforme o propósito do Senhor. E a gente tem que tirar isso da cabeça. Família, filhos são bênçãos do Senhor, minha gente. Deus quer que nós venhamos a ter, sim, nossos filhos, que a nossa geração, ela vá de geração em geração e nos levanta para quebrar alguns ciclos através dos nossos filhos, através da nossa família. O que a nossa família viveu lá atrás não vai mais viver, porque hoje você é uma mulher posicionada em Deus, você já sabe o que sim, o que não. Então as coisas, elas vão cessando para a nova geração. E já já ele tá aí, tomando conta do que é dele. Eita, Vanessa, que felicidade ter você aqui. A gente tá aqui só se emocionando, minha gente. Lágrima dali, lágrima daqui. E vão perdoando aí. Mas é assim, testemunhos, falar sobre Deus é sempre assim. É tocante. É tocante, é algo assim. Desde de manhã eu tava mexida. Eu fiz, meu Deus, por que eu tô tão mexida assim? Fiquei perguntando a Deus, cheguei, ajoelhei. Mas a gente sente que quando é algo que Deus quer transmitir através da vida de uma pessoa, as pessoas pensam que é fácil estar aqui, mas não é. São lutas também para as coisas acontecerem, porque é uma voz. É uma voz que vai ecoar. E você lembra que eu recebi esse convite já tem um tempo? Sim. E eu adiei, a gente adiou, e eu tava grávida. E teve toda a situação. E porque eu acho que não era o momento. Não era o momento. Entendo que a gente precisava, que realmente precisava tudo isso florescer para que as coisas realmente, assim, vim mais esse milagre que é o seu filho, para que a gente conversasse assim, pudesse falar dele, pudesse trazer ele também aqui nessa conversa. E eu fico muito, muito feliz. E assim, eu queria saber se você falou um pouco no começo sobre isso, mas já houve algum momento que você pensou em desistir? Foi esse momento que você já falou lá atrás? Você pensou assim, desistir disso tudo, da política? Já chegou algum momento? O desistir da política, nunca. Não. Né? Não vou mentir, Larissa, que a gente às vezes acontece. E acontece muito. A gente tá mais frágil, né? Mais frágil. A gente fraqueja. E às vezes acontece em dias difíceis, em momentos difíceis, que eu digo, amanhã eu não saio de casa, eu não vou me levantar dessa cama. Às vezes é uma noite mal dormida. Mal dormida. Muitas preocupações. E eu digo, amanhã eu não vou levantar. Eu já disse isso na minha cabeça. Quando foi no outro dia, 4 horas da tarde, eu me lembrei que eu tinha falado isso, eu já estava na rua, já tinha... Então, às vezes... 4 horas... Então, já era. Então, a mulher que não ia se levantar, isso. Que ia ficar em casa, Nem se lembrou. Às vezes a gente é num momento. Isso. Às vezes a gente é num momento, existe fragilidade. Existe fragilidade, é verdade. Existe, a gente precisa reconhecer nossas fragilidades. Quando é no outro dia que eu já tô na rua, que eu já fiz tudo, eu digo, então, meu Deus, você vê. Então, assim, tudo é passageiro. Isso. Então, naquele momento, no dia de ontem, né, a minha aflição queria me prender. Para que eu não levantasse, para que eu não saísse a aflição, o inimigo. Mas aí a gente ora e até esquece do problema. Esquece. E o Senhor vai falar que é na nossa fraqueza que Ele nos fortalece. Diante da nossa fraqueza. Às vezes, quando a gente está mais fraquinho, é quando a gente sente a presença, é quando a gente busca mais, é quando a gente entra num estado de intimidade com o Senhor. Então, são momentos como esse que eu consigo ver Deus ali. Que eu não ia levantar. Como é que eu levantei? Verdade. Como é que né? Não fui eu. Não fui eu. E a gente se alegra. Eu olho pra minha vida em alguns momentos assim que passou, sabe? A gente quando fica ali naquela linha do tempo, eu digo, como é que eu passei por isso? Meu Deus. Verdade. E assim, não fomos nós. Não fomos nós. Eu sou filha, Larissa. Eu sou filha de um Deus poderoso, que eu sinto a mão dele me abençoando, me segurando, amém, me amparando. Então, isso é o que me fortalece para continuar e encarar tudo e qualquer coisa que venha na minha vida. Essa proteção divina. É ter a certeza que desafios vêm, problemas vêm, dificuldades vêm.
Mas a gente com Deus... É verdade, minha amiga. E você falando aí, eu lembro quando a gente era jovem, assim, você sempre teve esse amor pela sua cidade. Eu lembro que a gente vinha pra eu tava aqui em Maceió, eu estudava, mas tinha que chegar o final de semana para poder voltar. Não só você, mas a Ana também. Era aquela paixão, aquele amor e tudo. E estar à frente hoje, lá, de uma cidade que você cresceu, que você pôde acompanhar a evolução, tudo. Não poderia ser outra pessoa, realmente. Eu olho assim, eu não poderia ser outra pessoa, porque mais do que ninguém você sabe a necessidade do seu povo, você sabe a necessidade das pessoas que estão ali de perto, porque muitos dos seus eleitores são seus amigos que estão ali na sua casa, que vocês são muito acolhedores, acolhedoras. Então, muitas pessoas que são muitos eleitores estão ali no seu convívio do dia a dia. Porque são seus amigos. É diferente uma pessoa que vem de outro lugar para ser prefeito, para estar à frente de uma coisa. Não, você cresceu ali e ama a sua cidade. É diferente quando existe um amor ali na situação. Por isso que Deus uniu esse propósito, uniu essa missão. Porque a gente tem que amar. Sim. A gente não pode estar aqui, eu não posso estar aqui se eu não amar o que eu faço. Não vai bater. Não vai bater. Aí eu quero que você fale agora sobre esse amor sobre São José da Laje, sobre essa cidade que o Senhor escolheu para você estar lá. Larissa, eu sou apaixonada por cada cantinho daquela cidade. Sabe, eu sou muito grata e honrada a Deus. Eu tenho um compromisso primeiro com Deus, segundo com o povo da cidade, de cuidar, de entregar o meu melhor. Eu tenho a consciência muito tranquila. E consciência é algo que muito me preocupa. Sim. Eu preciso estar bem com a consciência tranquila de que eu dou o meu melhor todos os dias. Então, você sabe, né? Eu amo, você sabe assim, você falou quando a gente era mais jovens, que a gente era, não, a gente que tá na laje. Vocês falavam assim, passa um final de semana aqui em Maceió. Não, a gente tem que ir pra lá, a gente vai pra laje, a gente gosta da laje. A gente ama a cidade. Eu amo São José da Laje. Hoje eu sou prefeita de lá, mas amanhã, né? Sim. Meu mandato tem prazo, né? Sim. Pra acabar. É lá que eu vou morar. Sim. É lá que eu moro, é lá que eu resido. Então, Que hoje, volta como ao seu prefeito, cantinho. né? É um lugar que eu nunca saí. Saí pra estudar aqui em Maceió e voltei. Então, hoje, como prefeita, Larissa, eu poder reformar a escola que eu estudei. Meu Deus, que gratificante, que gratificação. Que honra eu poder fazer isso. E não é reformar, pintar uma parede e colocar um letreiro. Não. É colocar um ar-condicionado naquela salinha lá que a gente brincava, corria, e era quente. Era quente. Não é assim? Dá oportunidade. Então, assim, são nova melhorias, geração, né? exatamente. São melhorias que a gente pode deixar lá. Então, assim, quando a gente entrega uma escola, entrega um fardamento, entrega um equipamento público que cuide das pessoas, é tão gratificante você receber um abraço de uma criança. E coisas duradouras que vão durar. Que vai, Larissa, que vai permitir para que aquelas crianças tenham dignidade, que entrem numa escola que tem uma merenda de qualidade. Amém. Então, assim, isso eu deito em paz. Glória a Deus. Saber que a gente tá dando o máximo. Que eu faço o meu máximo para que ninguém naquela cidade, quando bota os pés fora de casa, tenha um esgoto a céu aberto. Sim. Não tem que ser rua pavimentada de paralelo, de asfalto, Sim. do que tiver de melhor. Com gosto, a pessoa faz com do que gosto. tiver de melhor, eu faço como se faço para mim. A Isso é reforma propósito. de uma escola é como se fosse para o meu filho estudar. Sim. É a escola que eu queria estudar. Então, assim, dentro das condições públicas, que não deixa a desejar em nada de uma escola particular. Então, a gente vem fazendo isso. A gente está fazendo hoje, reformando o nosso hospital. E, assim, todas as vezes que eu entro, eu me emociono. Me emociono porque era um local que as condições não eram boas antigamente. Não era. E hoje Deus permitiu. Eu digo, não foi a gente, não. É Deus. Porque como era e como a gente vai entregar... não foi a prefeita que fez, né? Não, ali foi a mão de Deus. O hospital tá ficando de primeiro mundo. Glória a Deus. Não tem capital que tenha um hospital, pode ter igual.
Mas melhor, nas não. condições, não tem. É Então, Deus. ali a gente faz o trabalho pensando no uso próprio. Sim, Então, claro. assim, a saúde que a gente oferece é a saúde que eu quero que a minha mãe tenha. Amém por isso. Que o meu filho tenha, né? Meu filho vai agora no posto de saúde tomar uma vacina. A minha sobrinha. Então, a gente, quando faz pra gente, a gente faz o melhor, não é assim? É, isso, Como é que com você certeza. atende uma pessoa que chega na sua frente, entendeu? Isso. Então, o meu direcionamento era assim, e se fosse pra mim? E isso é sobre caráter. E se fosse a minha mãe, que tá ali na minha frente, falando do problema de saúde dela? Isso. E se fosse o meu filho? Então, assim, e se fosse eu nesse lugar? Então, eu sempre tenho me colocado. Eu acho que isso é um dos pontos para que as coisas derem certo, para que flua da melhor forma. Porque quando é pra gente, quando é pra você, Sim, você faz o não seu quer melhor? Se for pra sua irmã, Larissa, Isso. você não vai fazer o seu melhor? Com certeza. Se você disser assim, vou fazer um bolo aqui pra minha mãe, você não vai fazer o melhor bolo, você vai fazer. É. Não é assim? E com certeza. Então, no serviço público, eu tenho levado esse parâmetro. E se fosse pra mim, e se fosse pros meus. Então, a gente vem entregando excelência, qualidade, melhorias que têm mudado a vida das pessoas. Amém. E o Senhor verdadeiramente sonda os nossos corações. O Senhor não vai colocar nada grande na mão de uma pessoa que não seja humilde. Eu tenho isso comigo. O Senhor não vai colocar nada grande na mão de uma pessoa que não sabe lidar com aquilo. O Senhor não vai. Porque a gente precisa ter estrutura para lidar com os propósitos do Senhor. Por quê? Porque se a gente não tiver estrutura para lidar com os propósitos do Senhor, a gente pega a glória para nós. E o Senhor não deseja isso. A glória é dele. Tanto é que tem... Eu sempre falo assim. Falam de fulano, falam de Beltrano. Eu paro e falo, vamos olhar os frutos. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu não me influencio pelo que as pessoas falam. Eu paro, observo os frutos. E os frutos falam por si só. Sim. Né, Vanessa? Mas eu sei que do mesmo jeito que nós temos os apoiadores, nós temos sempre o lado das críticas. Existem aquelas pessoas que se levantam muitas vezes para nos desestruturar diante daquilo que nós estamos fazendo. Eu quero saber como é que você lida com as críticas. Como é que você lida com a oposição, vamos dizer assim. Eu vou falar assim, com o inimigo. Como é que você lida com esse lado? Então, críticas primeiro ouvir. Sim. Que é importante. Ouvir. E com o inimigo, a gente precisa assim, Larissa, eu penso assim, mas tá vindo de onde? Entendeu? Eu também. A Larissa, ela é uma líder, ela é uma vereadora, ela é... Né? Tá vindo de quem é que tá fazendo essa crítica? Sim. Então, assim, primeiro... Então, parte daí. Então, quando a gente olha, maioria das vezes, 100% das vezes, ou não mostra a cara, Sim. né? Que daí já... São os fakes. ou não mostra a cara, ou é de alguém que nunca construiu nada e que não acrescenta. Então, assim, primeiro sobre críticas é ouvir, né? Se eu posso dizer alguma coisa a você que está começando a vida pública agora, ou no seu ambiente de trabalho, o que for importante ouvir. Que tem pessoas que têm aversão à crítica, né? Não, eu preciso ouvir. Larissa, que ela gosta de mim, não, ela tá falando o quê? E a partir daí se você puder resolver, claro, né? Você analisar aquilo ali. Se você entender, eu acho assim, eu escuto, mas a decisão é minha. Eu sei, como é que eu posso te falar? É filtrar o que entra e o que nem daqui passa. Então, assim, críticas construtivas são muito bem-vindas, mas críticas de pessoas que nunca construíram nada, que não são exemplos, que não... Não tem. Ai, não, amiga, a gente sabe. Não, isso é inveja, isso é maldade, isso é uma série de coisas que não vai me diminuir, que não vai me fazer parar. Então, a gente precisa ouvir. Se é numa rede social, tem 100 elogios e 2 falando mal. É verdade. Né? Então, assim, a gente vai seguir ou a gente vai parar por 2? É verdade. Por 2 que nem a cara mostrou, né? Por um que... reclama tudo o que faz. Isso. Então, a gente precisa saber muito, que eu sempre falo aqui desde o começo, o que vai ouvir, o que vai seguir. Então, assim, a
A gente precisa ter muito discernimento, Larissa, porque um escuta mal, eu falei, deixa a gente muito para baixo, né? Deixa. Isso, com certeza. Então, a gente precisa ter essa sabedoria. Nos magoa. Então, a gente precisa ter essa sabedoria para seguir. E acho que a base de tudo é saber quem você é. O que você é. E a consciência tranquila do que você faz. Então, se eu dou o meu melhor todos os dias, não é dia sim, dia não, é todos os dias. Se eu dou o meu melhor, se eu sou justa, se eu faço bem, se eu tenho a minha consciência tranquila, não é uma crítica que vai me colocar para baixo. Eu sou muito firme no que eu sou. Amém. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu faço. Então, não é uma crítica que vai me colocar para baixo ou vai me deixar mal. E diminuir os feitos. Não vai, não tem como. Não vai, é verdade. E todas as minhas convidadas, todas as mulheres que eu convido, não é a Larissa que convida, é Deus que convida. Porque, assim, Deus sopra, assim, um nome no meu ouvido e confirma. E hoje a Vanessa estando aqui conosco, eu consigo entender o que o Senhor quer falar conosco. Sobre uma liderança com fé. Sobre uma mulher que foi posicionada, foi levantada. E que nós precisamos cada vez mais, em todos os lugares que nós venhamos a pisar, trazer Deus para perto. Para as nossas decisões, para os nossos pensamentos, para os nossos relacionamentos, para poder as coisas fluírem de uma maneira diferente, em paz. Porque toda pessoa que foi levantada, todos nós temos propósitos, todos nós temos uma missão. Mas a gente precisa saber para onde nós estamos indo. Não é verdade? A gente não precisa de pressa, a gente precisa de direção. Foi o que Deus fez na tua vida, te deu uma direção. E você foi galgando ali, aos poucos, conquistando o seu espaço, ouvindo a voz do Senhor. E como é importante a gente estar sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos perfeitas, mulheres. Cada um tem o seu lado para ser melhorado. Mas com Deus, nós somos mais que vencedoras. Nós somos muito mais que vencedoras e o Senhor tem prazer em usar aqueles que se tornam disponíveis para Ele. Porque a gente tem que estar disponível também. Tem horas que a gente não quer cumprir algo. Mas eu costumo dizer que os escolhidos, eles não têm escolha. Quando a gente diz não, o Senhor faz com que a gente retome. Sempre aqui, Vanessa, a gente dá um espacinho para que as pessoas possam falar sobre seus familiares, honrar alguém, honrar vidas aqui, honrar pessoas que nos ajudam na nossa caminhada. Então, você está com esse espacinho livre para você ficar à vontade para honrar essas pessoas, porque a gente só depende de Deus, mas a gente precisa de pessoas. Fique à vontade. Com certeza, Larissa, que a minha caminhada, ela foi muito mais leve, né? Com os amigos, com os apoios, com as pessoas de fé que caminham ao nosso lado, que não nos deixa cair, que às vezes a gente tá até mal, mas quando chega muda a história. Né? Tá brincando, tá tão leve, tá tão em paz. Então, assim, eu sempre peço, eu digo, meu Deus, que tenha ao meu lado pessoas que me tragam paz, porque às vezes tem alguém do seu lado ali que traz problema, que briga, que é birrento, que vai trazer tititi. Sim. Não, né? Então, assim, digo, meu Deus, que é ao meu lado, porque a gente é o que a gente escuta. Verdade. Então, eu quero estar ao meu lado pessoas que me digam coisas boas, que me digam para prosseguir, não que vai fazer a picuinha com o vizinho. Que nos edifique. Exatamente. Né? É e principalmente no meu trabalho, que é público, eu lido com todos os tipos de pessoas, Larissa. Todas as pessoas, elas são importantes. Cada um tem sua particularidade, tem seu jeito, sua personalidade, mas todas são importantes. Então, às vezes, a gente minimiza as pessoas, aquela atitude, aquela reação, onde não é. Larissa tem, às vezes, aquele jeito mais explosivo, mas Larissa puro coração. Né? Então, assim, a gente tem que ver sempre o lado bom das pessoas, né? Então, em todos os locais, em todos os ambientes. E, assim, minha família é a base, né? É o esteio para que eu siga, para que eu viva em paz, para que nas aflições eu não me deixe cair.
Minha família Amém. tá sempre do meu lado. Então, assim, meus amigos. Apoio. Então, assim, minha irmã, né? A Ana tá ali do meu lado Pra tudo. pra tudo. Se ela souber que uma pessoa arranhou, puxou um fio do cabelo meu. Acabou. Ela já, né? Ela já, O então, jeitinho assim, dela. é o jeito dela. Então, assim, é muito bom se sentir amada, se sentir protegida, né? Por todos que estão ao nosso lado. Então, assim, nos momentos de aflições, nos momentos que a gente se preocupava muito, né? Então, como é bom a gente ter pessoas de fé que caminham ao Amém. nosso lado. É verdade. Então, a Mari, uma amiga minha, que a gente, nos momentos difíceis, a gente, ao invés de aperrear, a gente ia orar, a gente ia rezar, né? A gente, pessoas que faz a oração sem nem você saber. Isso. Deus levanta Deus sabe o que a várias gente precisa. pessoas, Larissa, para rezar por nós. O cuidado de Deus com nossas vidas é algo gigante. Eu não posso me esquecer nunca disso. Outro dia eu recebi tem aquele café com Deus Pai, né? Sim, café que as com Deus Pai. pessoas fazem o seu devocional. E tem uma partezinha que elas escrevem. Sim, que elas né? escrevem. E outro dia eu recebi de um rapaz, ele dizendo assim, era meu nome do lado Sim. do dia. Sim. E recebi mais de uma pessoa. E assim, já tinha passado tempo. Quando eu fui olhar o dia que a pessoa estava rezando por mim, num dia que eu estava aflita, eu digo, meu Deus, como o Senhor? Então, assim, quando a gente tá fraco, que a gente tá fraco pra lutar, pra rezar, Deus levanta outros do nosso lado. Então, assim, que a gente sempre tenha pessoas que estejam a nos levantar. Então, a minha família, ela tem sido o combustível, a força, o degrauzinho pra me subir e não me deixar abater por pequenas coisas, por críticas, por injustiças, por ser dentro de mim. A maior parte é gratidão. Glória a Deus. Então, assim, que eu seja sempre assim. E é o apoio, sem dúvida, dos amigos e da família. Amém. Que nos fazem ter essa paz. Ter essa paz, Você imagina você chegar dentro de casa e ser um ambiente de brigas. Isso. Não. Não faz sentido. Não, o meu lar tem paz, a minha casa tem alegria. Graças a Deus. Onde eu só sinto, eu não vou, Larissa, em mesas que... Ai, de briga, não. Isso. Não. Sempre procuro espaços de paz. De fortalecimento, né? Sim. Vanessa, eu queria que você deixasse aqui pra gente um versículo, uma passagem, algo da parte do Senhor, assim, que te sustentou durante esse tempo, que vem te sustentando, porque eu sei que a palavra nos fortalece. A presença do Senhor nos fortalece. Sim. E eu, com certeza, sei que você tem algo assim que te toca, Sim. que te faz dizer, não, através desse versículo aqui, através dessa palavra, eu fui sustentada. Me sustenta. Isso, exatamente. A gente sempre costuma ter uma Bíblia no meu quarto, aqui no meu apartamento, porque buscar Deus é em qualquer local, Larissa. Isso, é verdade. E às vezes a gente tá tão aflito, digo, meu Deus, fala aqui comigo, eu vou abrir, vai ter que ser com o Senhor que vai ter aqui. Me ajuda, Senhor. Sim. E em Isaías 60, 22, Larissa, diz assim, quando for a hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer. Aleluia. Portanto, tire a ansiedade do seu coração. Deus está no comando. Glória a Deus. Então, não importa o tamanho do problema, você sabe. Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Então, se eu posso deixar uma mensagem para as mulheres que nos estão assistindo, para as pessoas, é que tenham fé. Tenham fé. Busquem a Deus. O seu problema que você acha que é tão grande. Tem hora que eu olhava assim pro meu problema, eu digo, meu Deus, como é que vai ser isso? Aí eu me lembrava, eu digo, mas o Senhor prometeu, então. O Senhor prometeu. Né? E a palavra do Senhor é a maior profecia. É a maior promessa, é a palavra dele, das nossas vidas. Então, que vocês tenham fé. Que vocês busquem a Deus. Que Deus, ele nos escuta.
através das nossas orações. Se você não sabe orar, fale de todo o seu coração. Que Deus, Ele é grande, Ele é Pai, Ele é amparo, Ele é protetor, Ele é força. Amém. Quando você vê que você não aguenta mais, chame Deus do seu jeito. Seja da sua forma. Na sua religião, na sua igreja, na sua casa, no seu íntimo em pensamento. Larissa, tinha hora que eu não conseguia rezar. Tinha hora que eu não conseguia orar. Tinha hora que eu abria assim, tinha hora que eu não falava. Não conseguia. E Ele sonda tudo. E Deus me ouvia. Né? Glória a Deus. Então, Deus sabe do nosso coração. E até o nosso silêncio, Ele entende. E tem horas que o nosso silêncio, Ele grita, né? É verdade. Não é assim? É verdade. Ele é cheio de palavras. Então, assim, que a gente possa, que a nossa fé, ela possa ser aumentada a cada dia. Porque a gente, quando tem fé, tudo é pequeno. Os problemas, eles existem, eles não vão deixarem de existir. Os problemas, eles são grandes. Mas é a fé, é a força com Deus, é a intimidade com Deus, que nos faz seguir e persistir em qualquer obstáculo da nossa vida. Amém. E a palavra do Senhor vai falar, né, sobre isso. E a gente fica aqui conversando. Que bate-papo maravilhoso. Estou saindo edificada dessa conversa. Te agradeço demais por colaborar aqui conosco, por falar, por trazer essa conversa tão emocionante. Me emocionei muito. Eu achei... A Mari tá aqui também, o Flávio tá aqui. A gente fica aqui compartilhando coisas da parte do Senhor. Foi muito emocionante te receber. Realmente era para esse tempo que a Vanessa estaria aqui conosco no Gerados para o Milagre. Agradeço a Deus por permitir que você esteja aqui falando dele com tanta propriedade, entendendo o propósito que o Senhor tem na sua vida, através de você, e tem feito também, usado pessoas para a sua vida. Então, eu te agradeço demais. Eu quero profetizar sobre a sua vida cadeiras ainda maiores. Eu quero profetizar para a sua vida vidas sendo transformadas através da sua vida, através da missão que o Senhor te confiou, porque é uma grande missão, assim como a gente já conversou, que Ele continue te dando sabedoria, saúde, discernimento, domínio próprio. E eu quero te dizer, Vanessa, que nada vai te parar. Nada vai te parar. É só o começo de grandes coisas que o Senhor vai fazer através da sua vida, mas eu quero te falar aqui, e não só para você, mas quem está nos assistindo, não é sobre ela, é sobre o que o Senhor desejou fazer através da vida dela. E ninguém impede, ninguém para, ninguém bota um ponto final. Então se prepare, Vanessa, para o que o Senhor ainda irá fazer na tua vida. Muitas vidas serão alcançadas através da tua vida, muitas pessoas serão ajudadas através da tua vida, e que você continue tendo essa sensibilidade do Espírito Santo para ser conduzida para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Não só com os teus, mas através de você. Estou muito feliz, viu? Amém. Muito obrigada, Lara. Para mim foi uma honra participar desse momento. Que bom. Saindo daqui, sim. Outra Vanessa, mais fortalecida. Eu falei coisas aqui que eu nunca nem imaginei que falaria para ninguém. Era tão íntimo, mas a gente sabe que pra gente, quando fala de Deus, a gente fortalece outras pessoas. É verdade. Às vezes a gente não sabe o porquê nem para quem, né? Mas quando Ele manda... E aí é que começa a ser despertado nosso propósito. Sim. Eita, eu tenho uma voz. Eu tenho algo para entregar. E o testemunho é isso. Às vezes a gente guarda tantas coisinhas que o Senhor fez nas nossas vidas e tem alguém ali do outro lado só esperando. Dizer, meu Deus, se Deus fez na vida dela, por que não na minha? Por que não na nossa? É sim. Glória a Deus por tudo. E eu tenho certeza que você vai voltar aqui com vários outros testemunhos, porque Deus faz assim, ó. Deus não quer só um testemunho, não, viu? Deus quer vários testemunhos. Muito obrigada, Vanessa. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, viu? Muito obrigada, Lara. Um beijo, meu amor. Gente, finalizamos aqui esse testemunho lindo, emocionante, com a prefeita Ângela Vanessa. Uma mulher que foi levantada realmente para estar ali naquela geografia, fazendo a diferença no povo dela, podendo realizar o seu propósito e a sua missão.
diante da cidade dela. Eu estou muito feliz porque, além do mais, a Vanessa é minha amiga, nós nos conhecemos há muito tempo e poder trazê-la aqui é uma satisfação, uma felicidade muito grande. E o Senhor nos permitiu viver esse tempo aqui. Muito obrigada. E eu quero te pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, que você curta esse vídeo, que você encaminhe para mais um. Como eu falei no começo, você vai estar gerando milagre na vida de outras pessoas. Quero te pedir também para que você vá lá no nosso Instagram, @geradasparaomilagre, e você nos siga lá no Instagram. E lá no nosso Instagram vai estar seguindo todos os nossos patrocinadores, nossos parceiros aqui no Geradas para o Milagre, que primeiramente Deus, mas que tem nos ajudado também aqui a nos manter de pé. Até logo, até a próxima, se Deus quiser. Até mais.